Hoje é um domingo muito especial, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de Jesus, e nós estamos juntos aqui para celebrar essa ocasião como irmãos, como filhos, como igreja, e a gente vai acompanhar a leitura de um texto para a nossa reflexão, preparação para participar da mesa do Senhor. A gente já cantou, já vimos alguns vídeos falando sobre a Páscoa. E esse é um texto, o texto de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, que geralmente é mencionado numa ocasião como essa, em que a gente está aqui falando sobre a ressurreição de Jesus. É um texto que mostra um diálogo, uma situação em que Jesus apareceu vivo. O dia era o domingo mesmo da ressurreição. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13 até o versículo 35, nós vamos ler essa história que ficou conhecida como a história dos discípulos no caminho de Emaús. O que é essa história? Nós temos ali, todas as vezes que tiver ali a palavra, a frase sublinhada, isso quer dizer que são palavras de Jesus, Jesus falando. E todas as vezes que Jesus falar, nós vamos falar juntos, tá bom? Você vai me acompanhar e vai fazer a leitura junto comigo, tá legal? Vamos então, Lucas. A gente tem algumas Bíblias também, se você quiser, tá ali na tela, mas a gente tem algumas Bíblias, só fazer um sinalzinho que a Tereza entrega rapidinho para você, tá bom? Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho
e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Vamos ter mais um momento de oração, pedindo que Deus ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração, como fez com esses 2 discípulos. Senhor, nosso Deus, Criador do céu e da terra, Todo-Poderoso, nesse momento em que nós abrimos a Tua Palavra, em que nós lemos a Tua Palavra, nós pedimos que o Senhor nos dê a iluminação que vem do alto, do Espírito Santo, para que a gente compreenda essas palavras, o significado delas, e não apenas isso, mas que o Senhor também aqueça o nosso coração, como fez com esses 2 discípulos, para que não apenas o nosso intelecto seja movido, mas também a nossa vontade, o nosso coração, as nossas emoções, que o Senhor nos fale por completo nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa caminhada, a caminhada de Emaús, é na verdade uma caminhada marcada pelo luto. O que nós temos aqui são 2 discípulos, e a melhor palavra que nós encontramos para descrever a situação deles é a palavra luto. Eu não sei se você já perdeu um ente querido, um pai, uma mãe, ou mesmo talvez um filho, ou alguém próximo da família, um grande amigo, e de repente nós estamos a 2 dias depois desse fato, o fato da morte de Jesus, que era um grande amigo desses 2 discípulos. Eles faziam parte, muito provavelmente, de um grupo íntimo de discípulos que seguiam a Jesus sempre. E aqui estamos com 2 desses discípulos fazendo uma caminhada de volta para casa. Provavelmente eles moravam ali naquele vilarejo chamado Emaús, tinham saído de Jerusalém, estavam fazendo essa caminhada. E esse luto, a gente pode dizer que é um luto em 2 dimensões. Em primeiro lugar, é um luto pessoal. Por que é um luto na dimensão pessoal? Porque eles estavam tristes. O versículo 17 fala que eles estavam com o rosto entristecido. Era, na verdade, a tristeza pela perda de um amigo. Durante algum tempo, possivelmente alguns anos, eles haviam criado uma intimidade com Jesus, andavam com ele, comiam com ele, trabalhavam com ele, ajudavam as pessoas com ele. E eles criaram um vínculo de relação muito próxima com essa pessoa chamada Jesus. E de repente, eles ainda sem absorver muito bem o que havia acontecido, esse Jesus que havia enchido o coração deles de esperança, de um novo propósito para a vida, de repente esse Jesus se vai. Ele é brutalmente condenado, assassinado, torturado. E o coração desses 2 discípulos está triste. Está triste porque perderam, sim, um grande amigo. Mas é importante que você saiba que o luto que eles estavam vivendo não era apenas um luto na dimensão pessoal. Era um luto também na dimensão existencial. E por que eu digo isso? Porque no texto que nós lemos, esses discípulos, quando estão falando sobre a perda, sobre a morte de Jesus, eles afirmam categoricamente que eles reconheciam que Jesus era um profeta, que Jesus tinha sido enviado da parte de Deus, que Jesus tinha feito coisas maravilhosas, mas que os líderes religiosos haviam entregado esse Jesus para ser condenado à morte, que o haviam crucificado. E veja só o que eles disseram: nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Havia uma frustração em relação a um projeto de vida. Havia uma frustração que estava roubando deles a fé e a esperança que eles tinham. É muito importante que a gente entenda que a tristeza deles não era só porque eles tinham perdido um amigo, mas essa tristeza estava se convertendo em desespero, porque
ao longo daquele tempo que Jesus caminhou com eles, eles começaram de fato a acreditar que o bem poderia vencer o mal. Eles viam as pessoas sendo curadas, eles viam aleijados andando, cegos vendo, eles viam pecadores sendo perdoados, reintegrados à comunidade. Eles começaram a ver algo extraordinário, a vitória do bem sobre o mal. E de repente, homens maus aprisionam esse Jesus, que dizia que era a luz, o pão da vida, o caminho, a verdade, a vida, e o matam. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles tinham um sentimento de que o mal venceu o bem, é o próximo slide ali, o sentimento de que o mal venceu o bem, o sentimento de que a violência tinha vencido a paz, o ódio tinha vencido o amor, a mentira tinha vencido a verdade, a intolerância tinha vencido a compaixão, as trevas tinham vencido a luz, a morte tinha vencido a vida. Era, na verdade, vai chegar ali, tá, gente? Fique tranquilo ali. Chegou agora. Estamos com um delayzinho hoje, mas vai chegar. Fique tranquilos. O desespero existencial deles era porque eles agora já não sabiam mais se eles podiam acreditar que Deus era forte o suficiente para vencer e para vencer o mal e para consertar as coisas que estão erradas. Eles começaram a questionar isso. E aí, gente, a gente faz uma primeira pausa para trazer a realidade desses dois discípulos para nós. Em primeiro lugar, na dimensão pessoal, a dimensão da tristeza, a gente poderia perguntar a nós mesmos agora sobre aquilo que tem roubado a nossa alegria. Que tipo de situação rouba a sua alegria? A gente pode pensar em perdas como a desses dois discípulos, insubstituíveis. A gente pode pensar em circunstâncias extremamente difíceis. A gente pode pensar em problemas de relacionamento, em sofrimento físico e emocional, e tudo isso na dimensão da família, na dimensão dos negócios, no trabalho, na dimensão inclusive da igreja. Muitas vezes a gente procura pela alegria, mas não encontra. Muitas vezes a gente enfrenta determinadas situações na nossa vida que roubam a alegria. A gente tenta se alegrar, mas não consegue. Porque algumas coisas estão roubando a nossa alegria. A gente se aproxima a situação desses dois discípulos aqui, uma caminhada triste. Esse caminho de Emaús, portanto, não é um caminho seguido apenas por dois discípulos, é o caminho de todos nós. Emaús é o lugar para onde a gente vai quando a gente quer, de fato, engolir as nossas lágrimas, onde a gente não encontra mais alegria, e é o lugar do fim, do desespero. Para alguns é o quarto da depressão, para outros é algum vício que você começa a desenvolver para suprir alguma falta que tem dentro de você, na sua situação, ao redor de você. Enfim, a gente também enfrenta tristeza, e a gente também enfrenta, na dimensão existencial, a frustração. E aqui eu diria, pense naquilo que tem roubado a sua fé. Situações que acontecem na sua vida que fazem você desacreditar no bem. A gente pode pensar, por exemplo, em expectativas não realizadas. A gente pode pensar em tragédias não explicadas. Quando acontece, por exemplo, um terremoto que mata dezenas de milhares de pessoas, ou um tsunami que vai uma cidade, a gente começa a se perguntar onde é que estava Deus nesse negócio todo. Será que Deus não era suficientemente capaz de evitar esse tipo de tragédia? Sempre quando surgem essas tragédias, existe aquilo que os teólogos falam ou chamam de suspeita da fé. Ou seja, a fé é colocada em xeque quando grandes tragédias como essa acontecem. Ou uma injustiça, ou a maldade impune, ou até mesmo a hipocrisia daqueles que dizem que defendem o bem.
ou mesmo orações não respondidas. Tudo isso, gente, faz com que a gente olhe para a existência e se pergunte: será mesmo que existe um Deus? Será mesmo que existe esse Deus soberano que cuida, que coordena? Ou será que o mundo está totalmente sem controle? Essa é, na verdade, a crise desses dois discípulos. Eles olharam aquele Jesus que era o enviado de Deus, que veio para colocar uma ordem na vida, para redimir aquele povo, e de repente tudo acabou ali naquela cruz. E ele não fez nada. Ele simplesmente foi parar naquela cruz. É a suspeita da fé daqueles dois discípulos e é a suspeita da nossa fé. Essa é a caminhada para Emaús. Para a gente resumir, a gente pode então dizer que esse luto, no caminho de Emaús, ele acontece em duas dimensões. Primeiro, numa dimensão pessoal, a tristeza profunda pela perda de um amigo. E, em segundo lugar, numa dimensão existencial, pela frustração de um sonho, de um projeto, de, na verdade, uma coerência que eles supostamente acreditavam que existe nesse universo. E de repente agora tudo está em aberto. Eles já não sabem mais naquilo em que eles podem acreditar, naquilo que eles podem crer. É assim que acontece muitas vezes com a gente também. Mas sabe o que acontece, gente? Esse é o cenário desse texto. Mas essa não é a mensagem principal. A mensagem principal, eu diria para vocês hoje, com todo respeito à palavra, é na verdade uma grande ironia. O que nós temos aqui chega a ser patético. Chega a ser algo para você sentar e para você rir. Parece uma comédia. Isso que nós temos aqui é uma comédia. Por que não é uma comédia? Veja se não é. Veja se você não concorda comigo. Em primeiro lugar, os caras estão tristes pela perda de um amigo chamado Jesus. E de repente, eles estão lá chorando. Quem aparece? Olha o que o texto diz. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ou seja, os caras estão chorando pela morte de alguém que está ali do lado deles. É uma ironia. Isso, na verdade, é uma grande ironia. Segundo lugar, o texto continua. E ele vai falar que a frustração deles a conversa acontece porque Jesus se aproxima e aí Jesus pergunta assim: olha, vocês estão conversando sobre o quê? E eles não reconhecem que é Jesus. E eles falam assim, olha só o que eles dizem para Jesus, os discípulos dizendo para Jesus: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias. Não é possível que você não tenha ideia do que aconteceu. Porque se você está vindo também de Jerusalém, todo mundo em Jerusalém está falando sobre isso. Jesus ainda resolve fazer o seguinte, ele dá corda, olha a ironia, ele fala assim, não ouvi falar não. Que coisa, sobre o quê? O que aconteceu em Jerusalém? E aí eles começam. Eles começam a falar. Não, aconteceu uma coisa horrível. É sobre Jesus, o que aconteceu com Jesus. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus, mas aí os chefes dos sacerdotes vieram, as autoridades entregaram esse Jesus para ser condenado à morte, crucificaram. A gente esperava que ele era o Messias que ia trazer a redenção, mas não aconteceu nada, vimos que isso tudo era uma furada. As mulheres até falaram, parece que apareceu um anjo aí, falou que ele não estava na tumba, mas na verdade ninguém pode confiar em mulher mesmo, então elas devem ter tido uma visão lá, cheirar alguma coisa, que estão vendo algum fantasma. E aí Jesus vai dizer, veja a palavra de Jesus, e aqui vem a segunda ironia. A primeira é Jesus em pessoa aparecendo para discípulos que estão chorando por ele mesmo. A segunda, Jesus chega para eles e fala assim, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Vocês estão percebendo o que Jesus está dizendo aqui? Será que a gente consegue captar? Veja, os discípulos tinham dito para Jesus assim, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? E Jesus chega para ele e fala, olha, espera aí.
vocês estão cegos. É como se ele estivesse falando, vocês nem me reconhecem, quanto mais reconhecem, na verdade, o que aconteceu. A pergunta de Jesus seria mais ou menos assim, será que vocês sabem o que aconteceu em Jerusalém nesses dias? Será que vocês que viram tudo isso, que me relataram aí esses fatos, e veja, esses fatos são fatos que eles viram. Mas é como se Jesus estivesse pensando no seu interior. Ah, se esses dois tivessem olhos para saber o que realmente aconteceu em Jerusalém naqueles dias. Eles não viram tudo. Eles não têm uma compreensão do que de fato aconteceu. Para eles, o que aconteceu foi a vitória do mal sobre o bem. Para eles, o que aconteceu foi uma traição, uma conspiração humana, política, religiosa para matar um enviado de Deus. Para eles, o que aconteceu foi o fim da esperança. Foi a derrota do Filho de Deus. Mas sabe o que esses discípulos não sabem? E a gente pode recorrer à Escritura. O que os discípulos não sabiam? Vamos ver pelo menos 4 coisas que eles não sabiam. Em primeiro lugar, eles não sabiam que Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas. O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Eles não sabiam, ou pelo menos não lembravam, que os profetas haviam dito que o Messias seria também um servo sofredor. Que Isaías, no capítulo 53, tinha dito que esse Messias ia levar as nossas dores, as nossas enfermidades, que ele ia morrer por causa das nossas transgressões, das nossas iniquidades, que ele ia morrer de uma forma sacrificial, o justo pelos injustos, que ele na verdade viria como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Eles não entendiam o que de fato tinha acontecido ali. O que estava acontecendo ali era que esse Jesus que eles choravam tinha feito um sacrifício da própria vida diante de Deus. Não foi um assassinato pura e simplesmente. Foi a entrega da própria vida sacrificial. Eles também não entendiam, ou não sabiam, em segundo lugar, que Deus estava em Cristo, nele, ali na morte, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Isso eles não sabiam. Eles não sabiam que Deus estava conduzindo aquele processo, e que Deus estava agindo ali naquele momento, e que o que Jesus estava fazendo era cumprindo uma missão de resgatar a humanidade perdida. Ou seja, Cristo era o agente de Deus para reconciliar o homem com o próprio Deus. Eles também não sabiam, em terceiro lugar, vamos passar para o próximo, o que Paulo disse, escrevendo aos Colossenses, que Deus nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles, aonde? Na cruz. Veja que a palavra que ele usa para falar sobre a cruz é a palavra triunfando. Eles não sabiam que, na verdade, quem estava vencendo e triunfando ali não era o mal sobre o bem. Eles não sabiam que pela fé era o bem que triunfava sobre o mal. E até hoje tem muita gente que pensa que na cruz o diabo venceu e que na ressurreição Jesus foi e deu troco. Mas na verdade o que nós aprendemos na Escritura é que Cristo triunfou sobre os poderes e as autoridades do mal foi na cruz. Foi ali quando ele pagou o inocente morrendo nas mãos de homens maus. Ele pagou ali, por isso ele disse, está consumado, pelos nossos pecados, e ali então ele triunfa. Foi ali na cruz que ele, o descendente da mulher, pisou sobre a cabeça da serpente. Primeira promessa messiânica da Bíblia. E provavelmente Jesus começou a falar com aqueles dois em Gênesis. E talvez Jesus tenha dito, vocês lembram que lá nos livros de Moisés, tem falando que o filho, o descendente da mulher ia pisar na cabeça da serpente? Vocês não entendem.
Vocês não sabem de tudo, na verdade. E por fim, eles também não sabiam que Deus o havia ressuscitado dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Como a morte vai conseguir deter a vida? A pergunta, gente, a essa altura que a gente faz, seria essa aqui, olha. Quem, afinal, não sabia das coisas que aconteceram em Jerusalém naqueles dias? Quem é que não sabia? Será que era Jesus que não sabia o que tinha acontecido em Jerusalém naqueles dias? Como eles disseram? Ou será que Jesus olha para eles e com toda a compaixão fala, se vocês soubessem, na dimensão espiritual, na dimensão de Deus, na dimensão cósmica, o que de fato aconteceu naquela cruz? E existe um livro maravilhoso que eu indico, em que o Amorese, que você conhece, Gerson, escreveu, chamado Meta-História. E nesse livrinho ele faz uma narrativa sobre aquilo que de fato aconteceu na cruz numa dimensão invisível, na dimensão espiritual. É muito bacana a gente ler a forma como o Amorese narrou a cruz dessa perspectiva. E é como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu estava lá e eu vi isso. Eu podia ver o que estava acontecendo. Mas vocês que pensam que sabem o que aconteceu, e que pensam que o mal na verdade triunfou, vocês não sabem porque vocês não viram. A grande ironia então acontece a partir dessas duas situações. Vamos ver ali o resumo daquilo que a gente está vendo aqui sobre a grande ironia. Primeiro, eles estavam tristes pela morte de Jesus. E o que acontece? Jesus aparece vivo e caminha com eles. Segundo lugar, eles achavam que Jesus era o único que não sabia o que tinha acontecido. Mas, na verdade, Jesus mostra que eles é que não sabiam, porque eles eram tardos em crer. Eles não sabiam de tudo o que tinha acontecido. E a palavrinha que eu coloco para descrever essa grande ironia, sabe qual é? É a palavrinha surpresa. Na verdade, esse episódio de Emaús é um episódio irônico, cômico até, mas que fala de surpresa. E sabe o que é maravilhoso nessa história? É porque a gente vive num mundo em que a morte surpreende a vida. Esse é o nosso mundo. A gente vive num mundo em que, de repente, um jovem na flor da idade, com sonhos pela frente, volta de uma festa e ele bate o carro e a morte bate na família, como eu já vi acontecer. E eu me lembro quando eu era pastor lá em Campos, que eu fui chamado uma noite para o sepultamento de um jovem, no último ano da faculdade de medicina, que tinha ganhado um carro do pai em Itaperuna, e voltava de Itaperuna para Campos, uma viagem de 1 hora, bateu o carro e morreu. Um carro novinho que ele tinha pegado. E eu me lembro do desespero daquela cena, dos alunos, dos professores, da família. Porque, na verdade, hoje, a gente vive num mundo em que o que acontece é que a morte, muitas vezes, ela avança e ela interrompe a vida, ela surpreende. O que surpreende é a morte. E o que eu estou vendo aqui é a reversão disso. O que eu estou vendo aqui é que, de repente, Jesus está mostrando para mim que o que realmente surpreende é a vida. Ele está mostrando para mim aqui o poder da vida que vem sobre uma realidade morta e que surpreende essa realidade que está morta. É a surpresa da vida. A vida chega para surpreender. Gente, o texto continua. Jesus vai chegando com aqueles discípulos no vilarejo de Emaús. E ali, naquele vilarejo, Jesus faz como quem está indo adiante. Já está anoitecendo. Os discípulos falam, olha, está anoitecendo, fica com a gente. É como se os discípulos, depois eles vão confessar, olha, o coração deles estava aquecido por aquele papo que eles tiveram com Jesus. E aí Jesus entra na casa, e aqui para mim vem uma terceira ironia, porque Jesus é o hóspede. Você concorda comigo? Jesus está ali porque ele é hóspede. Ele foi convidado, ele está na casa daqueles 2 discípulos como um hóspede para passar a noite. Só que aí a mesa é servida. E quem é que toma a iniciativa?
Os discípulos recebem Jesus na sua casa, mas na mesa Jesus toma a prioridade. E ali é que acontece algo que é fantástico, gente. Olha o que o texto diz para a gente. Quando ele estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. A gente está aprendendo aqui que Jesus é reconhecido na experiência do partir do pão. Será que foi porque quando Jesus parte o pão, ele mostra as suas mãos e de repente eles viram ali as mãos, as cicatrizes da cruz? Ou será que, como eu acredito, aqueles dois discípulos tinham visto Jesus partir o pão? Aqueles dois discípulos tinham visto Jesus reunir os seus discípulos e 3 dias antes Jesus tinha partido o pão, como nós vamos partir o pão daqui a pouco. E esse gesto de partir o pão, quando Jesus disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês, ficou gravado na memória daqueles discípulos. E é muito significativo que é justamente no momento em que o pão se parte, e o pão representa o corpo de Jesus, é justamente na sua morte que, uma vez realizada, torna o sacrifício de Jesus abrangente ao ponto de alcançar várias pessoas. E eu já disse isso aqui algumas vezes, se você não parte o pão serve quantas pessoas? Serve para um. Mas quando você parte o pão, esse pão, ele é servido para muitas pessoas, porque você está partindo. É justamente no momento em que eles partem, que Jesus parte o pão, é que eles então têm os olhos abertos para entender, esse aí é o Jesus. Alguns dizem que, fazendo uma diferença entre o Jesus histórico e o Cristo da fé, que é no momento que o pão é partido, é o momento em que o Jesus histórico se transforma no Cristo da fé. Mas eu diria que é justamente ali também que o Cristo da fé se transforma no Jesus histórico. Ou seja, eles dois são um só, ao contrário do que muitos dizem. É justamente quando o pão é partido e repartido que Jesus é reconhecido. Eu aprendo que o pão é então partido para ser repartido. O pão não é partido simplesmente ou sem objetivo algum. Jesus morreu na cruz para que aquilo que ele realizou viesse numa abrangência que hoje você que está aqui 2000 anos depois pudesse também receber um pedacinho desse pão que foi partido, que é ele próprio. Gente, essa história é maravilhosa, essa história vai longe. A gente pode chegar nesse momento e se perguntar, qual é a moral disso? Qual é a moral dessa história para a gente terminar e participar da mesa? Em primeiro lugar, a gente pode dizer aqui, rapidamente, 2 lições muito curtas. A primeira é que Jesus está vivo. Ele surpreendentemente está vivo e caminha conosco. A situação desses dois é a mesma situação sua e minha. A gente vai caminhando nessa vida, muitas vezes com tristeza, sem esperança, sendo surpreendido pelas frustrações, as decepções. E aí sabe o que acontece? Esse mesmo Jesus que apareceu a eles, justamente porque ele está vivo, e ele não é simplesmente uma influência viva, ele é uma força viva, ele é uma pessoa viva, ele se coloca do seu lado e do meu. E é justamente nesse momento que a tristeza se converte em alegria. É nesse momento que a frustração se converte em esperança. É quando ele se coloca ao lado. Tem um videozinho que eu recebi por e-mail, aí alguém botou lá no meu Facebook, e eu achei muito interessante, que fala sobre essa presença viva, Jesus caminhando com a gente em todos os momentos, mesmo quando a gente, à semelhança desses dois, não reconhece isso. Dá uma olhadinha, que legal esse vídeo aqui. Vamos dar uma olhadinha ali? Heavenly Father, we love your precious name.
stands to reason that a name's just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. From the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Você já imaginou se a gente realmente acreditasse nas últimas palavras de Jesus, quando ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos? Seja qual for a situação, momentos críticos ou momentos alegres, ele está ali o tempo inteiro. O que aconteceu no caminho de Emaús é uma representação daquilo que acontece ainda hoje, porque ele está vivo, ele se coloca ao nosso lado. Ele é de fato Deus Emanuel, Deus conosco. E a segunda moral da história é que a morte dele não foi a vitória do mal, mas o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a ressurreição,
e você pergunta, mas então, se a morte é que foi a vitória, para que a ressurreição? É simplesmente porque, conforme Pedro nos diz, no texto que lemos em Atos, era impossível que a morte triunfasse sobre a vida. Se ele vem justamente para destruir a morte, ele não poderia jamais ficar morto. A morte não pode mais nos prender, a morte não é mais o fim, a morte não é mais o ponto final. A gente não precisa mais temer a morte como o fim. A morte não foi a vitória do mal. A morte foi a vitória. A morte de Jesus foi a vitória do bem sobre o mal. O sacrifício supremo de Jesus. A ressurreição é a maior evidência que a morte não tem mais a palavra final. A morte não é então o fim, assim como as tragédias que acontecem nessa vida não são o fim. Quando a gente vê coisas horríveis acontecerem, a gente pode se perguntar, poxa, não é possível que Deus não está vendo isso. E a resposta de Deus vai ser a mesma que Jesus deu para aqueles 2 discípulos. Vocês não estão vendo tudo. Vocês não sabem de tudo. Vocês não veem aqui de cima como eu vejo. Qual foi a consequência dessa presença viva de Jesus que trouxe alegria no meio da tristeza e trouxe significado no meio da frustração e esperança? O que os discípulos fazem na hora que reconhecem Jesus? O texto diz, versículo 33. Vamos ler juntos esse trecho aí para terminar? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Vocês lembram que já era tarde e eles disseram, Senhor, já é tarde, não dá mais para continuar a viagem, porque já está de noite. Só que naquele momento o coração deles está tão aquecido, está tão inflamado pela realidade da ressurreição, que o texto diz que eles se levantam imediatamente, eles não esperam o dia raiar, eles não esperam ter condições propícias, eles saem no meio da noite, correndo riscos próprios daquela viagem, e eles voltam para Jerusalém. E eu acho que aqui é algo maravilhoso, porque nós temos um caminho só. O caminho é de Jerusalém para Emaús. Só que são 2 direções. É a mesma estrada e 2 direções. A primeira direção foi o caminho de Jerusalém para Emaús, que foi marcado pela tristeza e pela frustração. Só que agora, com a realidade da ressurreição, eles fazem o caminho inverso, de Emaús para Jerusalém. E essa volta é totalmente diferente da primeira. Essa volta é marcada pela alegria e pela esperança. Veja, é a mesma estrada, é o mesmo caminho, é o mesmo mundo. Só que alguns estão caminhando numa direção de tristeza e de frustração, enquanto outros, que já tiveram um encontro com esse Cristo vivo, estão fazendo o caminho inverso, que é o caminho de Emaús para Jerusalém. A pergunta que eu faria e que eu deixo para você hoje é, em qual direção você está caminhando? Será que você está caminhando de Jerusalém para Emaús? Será que o seu caminho de vida é um caminho marcado pela tristeza, pela frustração, com alguns pontos de felicidade e de alegria? Ou será que o seu caminho é esse caminho jubiloso de Emaús para Jerusalém? Hoje é o dia em que você ouve isso e que você pode fazer a oração pedindo que Deus possa fazer com você o que Ele fez com aqueles 2 discípulos. Que Ele possa aquecer o seu coração a tal ponto que você diga, esse é o caminho que eu quero para a minha vida. É o caminho de Emaús para Jerusalém, é o caminho da alegria, é o caminho da esperança. Eu não posso mais ficar calado enquanto eu não contar para as outras pessoas que Ele está vivo. Porque tem muita gente sendo trucidada pela morte, surpreendida pela morte. E eu fui surpreendido pela vida, pela ressurreição. O poder da ressurreição está presente ainda hoje. E é o poder
que nos faz olhar para a vida de uma outra maneira. É o poder da ressurreição que nos faz olhar para o irmão e perdoar. É o poder da ressurreição que nos faz olhar para o trabalho e continuar em frente. É o poder da ressurreição que nos faz vencer conflitos dentro de casa, na família. É esse o poder. É o poder da ressurreição. É o poder que nos faz caminhar de Emaús para Jerusalém. Vamos orar e logo depois nós vamos cantar juntos sobre esse doce nome que traz alegria para o meu triste coração.